falar sobre segurança da informação. Quando a gente fala sobre o assunto segurança da informação, logo vem à mente como são as questões de provas de concurso sobre este assunto. E aí vai a minha pergunta, como são as questões sobre segurança da informação? A primeira coisa que eu tenho que saber é o significado de malware. Muitas e muitas provas de concurso, muitas questões de provas de concurso já indicaram o termo malware. E o que significa malware? Significa código malicioso. Malware nada mais é do que um tipo de programa malicioso, um programa mal intencionado, um programa que tem como intenção justamente causar algum dano ao sistema, causar algum dano àquele computador ou àquele sistema do usuário. Então sempre que uma prova indicar o termo malware, malware significa código malicioso ou programa malicioso, programa que deseja ou tenta causar algum dano ao sistema. É o termo genérico que indica os programas que tentam ou causam algum dano ao sistema, nós vamos chamar de malware, certo? Então já sabe, quando enxergar a palavrinha malware na prova, código ou programa malicioso. Dentro do estudo desses programas maliciosos, chamados malware, nós temos um universo de pragas virtuais. Quer ver um exemplo? Os vírus de computador. Se alguém indicar numa prova, por exemplo, os vírus de computador são considerados um tipo de malware? Sim, vírus de computador é malware. Por quê? Porque os vírus de computador são programas de computador que tentam causar algum dano ao sistema. Então, vírus de computador é um exemplo de malware, um exemplo de programa malicioso. Só percebe aqui que malware é o termo genérico. Vírus é um tipo de malware. Existem outros programas maliciosos, outros tipos de malware, que não são considerados vírus de computador. Vamos dar um exemplo, os chamados bot ou botnet, que não é a mesma coisa do que boot, porque existem os vírus de boot, e aí sim é vírus. Então observa, quando B-O-O-T, com 2 Os, aí eu vou estudar com vocês ainda, é um tipo de vírus, agora só um O, bot, ou ainda as redes botnet, são tipo de malware, programa malicioso, código malicioso, mas não é um tipo de vírus. Mais tarde a gente vai ver por que existe os vírus de boot, B-O-O-T, com 2 Os, e aí é vírus, e os bots, que não são vírus, mas são programas maliciosos, porque podem causar algum tipo de dano, algum tipo de atividade maliciosa ou mal intencionada naquele computador. Temos também os chamados spyware. Spyware é programa espião, programas que têm a capacidade de monitorar as atividades de um sistema. Então, malware é programa malicioso, observa, termo genérico. Mas dentro da ideia de malware existem vários tipos de malware, vários tipos de programas maliciosos. Entre eles existem os vírus de computador, existem os bots, os spyware, que são os programas espiões. Spyware é todo e qualquer programa que, quando instalado num computador, tem como objetivo monitorar as atividades daquele sistema de forma, observa, em segundo plano, sem ser percebido. Por isso um programa espião tenta monitorar as atividades daquele sistema de forma furtiva, sem que seja descoberto, sem que seja, vamos assim, revelado para aquele que está sendo espionado. Também existem o que chamamos de worm. Worm é um outro tipo de malware, que também não é vírus, observa, mas é malware, que é conhecido como verme. O worm também tem características de programa malicioso, mal intencionado, que de alguma forma quer causar algum tipo de dano ou algum tipo de problema naquele sistema. Então o worm é um tipo de programa malicioso, mas também não é um tipo de vírus de computador. Ele, assim como os vírus, o worm é um tipo de malware. Então é um tipo de praga virtual, um tipo de código malicioso, chamado de verme. Observa que isso é só um reconhecimento inicial, porque mais tarde, ao longo do nosso estudo aqui da segurança da informação, nós vamos reconhecer vários e vários tipos de pragas virtuais, vários e vários tipos de programas maliciosos na sua essência. Aqui é só um reconhecimento visual para descobrir que, de fato, existem vários tipos de malware, vários tipos de programas maliciosos. Também existe o que chamamos de backdoor. Backdoor é uma porta vulnerável no sistema que permite o retorno de um invasor àquele sistema comprometido. Então, quando há uma porta vulnerável num sistema computacional, permitindo a um invasor voltar, retornar, invadir novamente aquele sistema, é porque aquele sistema tinha backdoor instalado, quer dizer, uma porta vulnerável, permitindo o retorno desse invasor ao computador comprometido, também um tipo de programa malicioso, um tipo de malware. Os famosos cavalos de Troia, que tem um ponto importante. Cavalo de Troia, também conhecido como Trojan ou Trojan Horse,
não é um tipo de vírus de computador. Muita gente diz que cavalo de Troia é um tipo de vírus, não é. Cavalo de Troia, assim como os vírus de computador, é um tipo de malware, um tipo de programa malicioso. Mas cavalo de Troia, embora seja malware, vírus não é. E quantas pessoas ouvimos falar que vírus de computador existe, por exemplo, o cavalo de Troia? Não, mas o cavalo de Troia não é vírus. Assim como o vírus é um tipo de malware, o cavalo de Troia também é um tipo de malware. Mas é importante saber que o cavalo de Troia não é um tipo de vírus, é um tipo de malware, um tipo de programa malicioso, porque pode sim trazer algum dano ao computador do usuário ou aquele sistema computacional. Aqui eu coloco também um outro termo chamado rootkit. Rootkit também pode ser considerado, então, esse termo rootkit, indicativo de um tipo de malware. E o rootkit nada mais é do que um conjunto de programas, quer dizer, um kit de programas, que permite um invasor conseguir assumir o controle daquele computador no momento que ele desejar. Então, tu imagina um invasor invade o teu computador e instala um conjunto de programas, chamado rootkit, que assegura que esse invasor pode retornar constantemente a esse computador comprometido. Então, o rootkit é isso, é um conjunto de programas instalado num computador do usuário, permitindo aquele invasor voltar várias vezes àquele sistema, porque justamente ele instalou um conjunto de programas que permite ele realizar essa tarefa. Bem, o que eu queria te mostrar então nesse primeiro exemplo era descobrir que quando falamos de termo genérico para programas maliciosos, para código malicioso, programas que podem ou causam algum dano no sistema, nós temos o termo malware. Dentro do estudo do malware, nós vamos seguir vários tipos de malware. Vírus é um tipo de malware, bot é outro, spyware outro, worm outro, backdoor, cavalo de Troia, rootkit. Então existe um universo de tipos de malware, de tipos de programas maliciosos.